Como pode ser isso? Faz a pergunta, não tem resposta para ela. Quem tem a resposta é Jesus. Mas é uma resposta que ele já não entende. O poder nunca entende o humano. Sempre o julga. O condena. O marginaliza. São incompatíveis. Não podem estar no mesmo sítio. O poder e o humano não dão. Nem na mesma pessoa, nem duas pessoas, uma poder e outra humana. Não dá. No mesmo espaço. Ou o poder desiste de o ser e torna-se humano, ou tenta tudo para subverter, corromper, perverter o humano e transformá-lo em seu súbdito, nem que seja à custa de muitas mordomias que lhe dá, fazer dele um sim, aqui estou, eis-me ao teu serviço. Como pode ser isso? Da ordem mundial como ela está, o poder sabe, porque ele é o seu pai. Todos os poderes sabem da ordem mundial, em que eles são privilégio, em que eles são lei, são decisão. Mas de uma sociedade alternativa, de acordo com o projeto político de Deus Criador, de filhas, filhos, em estado de liberdade e de maioridade, os do poder nunca sabem nada. Como pode ser isso? E nem entende sequer a resposta. Que Jesus avança. Mas antes de avançar, Jesus diz-lhe, em forma de pergunta, surpreendido: Tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Então para que é que és mestre? Ao menos reconhece a tua inutilidade. A tua esterilidade. És como aquela árvore que só dá abrolhos, nunca dá frutos que se comam, frutos de vida. És a esterilidade. Pior que isso. És veneno, és perversão. És pai de mentira. Dirá mais tarde Jesus neste Evangelho de João. Tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas. E prossegue com Jesus a tentar dialogar, mas nunca mais Nicodemos intervém. E deixa até a sensação de que nem está a ouvir, que já não está ali. Isto também é uma construção, é uma narrativa teológica. Mas deixa a sensação de que Jesus está a comunicar à humanidade, aos povos. Já não está a falar para este homem, para este representante do grupo dos fariseus, dos da lei. Os da lei nunca entendem a vida. Moralistas que se fartam, mas imorais, sem moral, sem entranhas de humanidade. Moralistas, sem moralidade, imorais. São capazes das maiores crueldades, como é aprovar determinadas leis, pô-las em execução, geração após geração, e sabem que elas são anti-natureza, anti-ser humano, são anti-desenvolvimento do humano, anti-liberdade, anti-justiça.
e mesmo assim as mantêm, as perpetuam e continuam a justificá-las em nome do moralismo que é perverso. Temos entre nós, na altura em que estas conversas estão a ser gravadas, 2010, entre nós, isto é, na Europa, no mundo, em geral, ainda em vigor aqui no Ocidente, na Igreja do Ocidente, na Igreja Católica do Ocidente, por exemplo, a lei eclesiástica do celibato dos padres, dos presbíteros, uma lei obrigatória, celibato à força. As realidades mostram, hoje, a comunicação social farta-se de falar disso, a grande comunicação social, de fazer denúncias, que as situações clamam, é tudo ao contrário, só há desvios. Quase ninguém está a cumprir esta lei. No entanto, a instituição, o institucional, a chefia dos moralistas, mantém a lei a ferro e fogo e tenta dar-lhe sempre uma cobertura moralista, de virtude, de sublimidade. Fecha os olhos para não ver o desastre, a desumanidade que essa lei é, na prática, aos desvios que leva. E diz sempre, e acha que depois o mal está em cada indivíduo. E nunca diz que o mal está na lei. Na lei. O mal está na lei. A lei é que é perversa. Não são as pessoas que falham. Aqui e ali. É a lei que é perversa. Temos de acordar, de nos dar conta. E não valem os argumentos espirituais de sublimação. Isso faz o fariseísmo. Fazem os fariseus. A lei é a lei. E depois a hipocrisia. 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 Tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas. E explana, desenvolve Jesus, mas ele não ouve. Continua a não ouvir no século XXI. O moralismo impera no religioso, na instituição, no institucional religioso. O moralismo impera. O fariseísmo impera. Os fariseus são o que há de mais atual no século XXI. Nos espaços do poder. A começar com destaque para o poder religioso e eclesiástico da Igreja Católica e das outras. E também depois, por extensão, que é próprio do poder, nos espaços do poder político, agregado a si o judicial, o legislativo, o militar e o poder financeiro, económico-financeiro. Todos a parecer cheios de virtude e são o que há de mais corrupto, o que há de mais perverso. Individualmente até podem ser boas pessoas, num caso ou noutro. Mas porque mantêm a lei, continuam a impô-la, continuam a justificá-la, continuam a obrigar que ela se mantenha, quando podiam, da noite para o dia, a extingui-la, são perversos. Temos de entender isto e exigir que se nasça de novo, mas só em igrejas que deixem de ser poder, que deixem de ser privilégio, que deixem de prestar culto ao ídolo e obediência ao ídolo. Igrejas que se tornem de Jesus. Já prosseguiremos.